pedido no STJD para volta de público quando ele for mandante de jogo no Maracanã. Usou o argumento de que a Prefeitura do Rio já tinha liberado 10% do público e o STJD acatou esse pedido. Então, em breve, a torcida do Flamengo, 7 mil pessoas, 10%, vai poder acompanhar o time de perto na arquibancada. Uma medida controversa, a CBF ainda pode se pronunciar sobre o assunto, mas eu quero ouvir vocês também, meninos, sobre essa atitude do Flamengo, né? O Flamengo, primeiro, levou o jogo da Libertadores para Brasília porque entendeu que era pouco público, já que Brasília libera 30%. Agora está pegando isso para usar em seu favor, dentro da lei, dentro da conformidade, mas num momento ainda de pandemia. E aí eu quero saber como é que vocês enxergam, porque existem vários prismas, né, Mauro? Vou começar com você, assim, tem a questão financeira, tem a questão de saúde, tem a questão de ilegal ou imoral, de como é que funciona, tem a questão de isonomia do campeonato. Por onde você quer começar, Mauro? Eu queria começar sobre um possível acordo, né, junto com as autoridades sanitárias, de quando é que todo mundo pode voltar, mesmo que com um público menor. A gente já tem notícias aqui de São Paulo, né, dadas hoje, assim, de público a partir de 1º de novembro. Então, assim, que dirigentes não conversam, né? Eles não conversam entre eles, pensam de forma diferente e aí não se reúnem para isso. Eu acho assim, voltar só o Flamengo, eu continuo achando que não é legal, nem mesmo na Libertadores. Vamos ver como é que vai ser aí, se cruzarem os brasileiros aí para frente nesses cruzamentos, quem é que vai pedir, ou só o Flamengo vai continuar pedindo na Libertadores, os outros vão ter direito, depende das cidades, né, em que esses clubes são sediados. Entendo que o Flamengo, ele divulgou um balancete aí, até nem ficou com esse prejuízo todo, mas perde muito dinheiro, evidentemente, por não ter público, mas nem por isso, por conta de patrocinadores e outras coisas, conseguiu até equilibrar aí esses meses anteriores, até pela força que ele tem de entrada de recursos de outra forma, que não apenas com o público. Porque, assim, sabe, se a gente começar a assistir só os jogos do Flamengo, ele já é um time melhor. Eu acho que desequilibra esportivamente. Você, além de já ser melhor tecnicamente, você ser o único a ter público. Eu gostaria que isso acontecesse em consenso, né? Que a própria CBF, que encabeçasse isso, e a CBF ainda precisa se manifestar, e chamasse os clubes, olha, a partir do dia tal no Campeonato Brasileiro, de acordo com cada cidade, X% do estádio. E todo mundo entrasse nessa, sabe? Para não ficar... não é que vai ficar ruim para o Flamengo. Certamente o torcedor que for lá do estádio vai achar ótimo, o clube vai colocar um pouco de dinheiro no bolso, também não é muito, né? Pela capacidade de público que vai poder colocar, mas fica sempre aquela coisinha dos outros contra o Flamengo, né? Por que só ele? Pô, já tem um timão, ainda quer ganhar esportivamente com essa história de público e tal. Eu acho assim, a CBF podia chamar todo mundo, gente, vamos conversar, chamar as autoridades, como é que tá? A gente sabe que o Covid não terminou, a pandemia não terminou, há uma suspeita, infelizmente, aí de que possa até vir uma piora, tomara que isso não aconteça, né? Com novas variantes aí, mas enfim, e acertar uma data, para que todo mundo possa, então, usufruir disso. Aí, cada estado, claro, aí já não será culpa do Flamengo se o Rio de Janeiro aceitar, se a CBF concordar, e se o estado tal ou uma cidade tal não concordar. Aí o prejuízo daquele time se deve a uma posição da prefeitura local, ou do estadual ou municipal. Mas só o Flamengo não me agrada, Dani, não me agrada, só o Flamengo. Eu vou ouvir o Bubu também, claro, mas eu fico curiosa para ouvir vocês dois, né, que tiveram ali em campo em relação e vocês nem viveram uma situação como essa, mas assim, em relação a como é que pode influenciar para os jogadores, para a isonomia da competição, para a competitividade, porque é isso, a minha casa não tem torcida, a sua tem, né, Zé? Isso mexe mais no campo ou mexe mais fora do campo para falar, pô, isso aí não tá justo? Eu acho que mexe em todos os sentidos, viu, Dani? Mexe em todos os sentidos, porque é aquela coisa da ação e reação, né? Quando o Flamengo tem uma ação como essa, toma, né, uma atitude como essa, ela vai ser tomada também por conta em outros estados, eu acredito, ou em outras instâncias, vamos dizer assim, com outras equipes. Talvez o Flamengo foi o primeiro,
né, no Rio, daqui a pouco o Fluminense vai pedir, daqui a pouco o Vasco vai pedir também, o Botafogo vai pedir também, porque são equipes que também têm as suas respectivas torcidas e que têm um prejuízo um prejuízo grande, né, maior, com certeza muito maior do que o do Flamengo, porque como o Mauro falou, né, o Flamengo tem uma potência, é uma potência em termos de retorno em relação a alguns patrocinadores. Então eu acho que isso vai afetar nesse sentido. Eu acho que para o atleta é a melhor coisa que pode acontecer, né? Porque o atleta vai jogar escutando o seu torcedor, isso vai fazer com que a memória, né, do jogador em relação à torcida, a presença da torcida, essa memória ela vai voltando e isso serve também como incentivo dentro de campo. O que eu gostaria de acenar em relação a essa atitude do Flamengo, e aí o que eu gostaria de colocar no programa, não sei, né, se eu posso ou não, mas eu vou jogar, a Superliga. Se tivesse uma Superliga, como seria a atitude do Flamengo? Porque eu falo, por que o Flamengo já não pediu para liberar o público para todos os clubes do Rio de Janeiro? Né? Porque a gente sabe que em São Paulo é uma forma de pensar, Paraná, né, Santa Catarina, como o Mauro falou. Mas por que o Flamengo já não pensou em todos? Né? Por que ele já não fez eles isso? Para evitar justamente nós... Oi, Zinho. Eles não são unidos. Não são unidos. Então, mas falou isso aí. Mas se esses dirigentes dos clubes se reunissem antes, né, batessem um papo, falassem, argumentassem sobre o assunto, olhassem para todos os protocolos necessários para uma volta, isso poderia ter acontecido, mas eles não são unidos, infelizmente. Aí cada um vê o seu lado, infelizmente. Desculpa, Zé. E aí o que eu penso, né, Zinho, eu fazendo... Não, tranquilo, é justamente isso, é fazendo uma projeção para aquilo que nós estamos vendo sobre uma possível liga brasileira, dos clubes brasileiros, né? Até semana passada, intervenção na CBF, o Landim, né, junto com o presidente da Federação Paulista, que é o Reinaldo, seriam os interventores. Como é que funciona isso? Né? Como é que... Eu acho que assim, a gente precisa, os dirigentes precisam pensar no macro, né? Precisam pensar, como você falou, né, Zinho? Vamos sentar aqui, vamos deixar as nossas rusgas de lado, porque assim, eu preciso de você e você precisa de mim, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, seria importantíssimo para o futebol brasileiro. Não só aquela coisa de cada um ver o seu próprio bolso. A Superliga, você lembra que a Superliga que foi lançada há 3 anos atrás, no futebol brasileiro, ela acabou em 2 reuniões. A primeira Liga, você está falando, Zé? Fecharam tudo. A Primeira Liga. A Primeira Liga acabou em 2 reuniões. A primeira, tudo bem, ótimo, lindo, maravilhoso. Quando eles sentaram para discutir sobre divisão de dinheiro da Bufunfa, acabou a Primeira Liga. Acabou. Então, assim, poxa, vamos dar um passinho para trás, deixar um pouquinho o orgulho de lado e transformar o futebol brasileiro num futebol forte. Vamos aproveitar, os clubes podem aproveitar dessa situação da CBF, que é uma situação que a CBF está fragilizada, para ganhar força, para ganhar corpo e montar realmente, de fato, um campeonato mais organizado, um campeonato que respeite o ser humano, né, que não trate os jogadores como robô, que respeite os seus torcedores, que são os caras que pagam o produto. Aproveitem isso. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação que as pessoas estão pensando... A gente tem, na pandemia, eu conheci dois tipos de situação, infelizmente, né? Você conhece o ser humano numa situação ruim como essa, você conhece o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim, em alguns momentos, ele foi tão... Ele falou tão mais... como é que eu vou falar? Falou tão forte que você começa a questionar a questão como é que o ser humano consegue ter a capacidade de fazer isso. Então, vamos aproveitar o momento para fazer coisas boas, para melhorar o nosso futebol. Eu vou fazer 2 perguntas. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Zinho, então. Primeiro que o Zinho estava nessa linha aí que eu estava dizendo que eles não conversam, né? Eu queria saber de vocês, assim, eles vão conversar um dia, Zinho? Você que já esteve lá dentro tantas vezes, conhece dirigentes da turma antiga, da turma média, como você disse, quando você tinha 20 anos, depois quando você já tinha 38, e agora
que você é comentarista com 41. Enfim, você acha que um dia essa turma senta? E aí o Rodrigo pode emendar se essa liga um dia sai no Brasil, Rodrigo. Você que estuda muito isso. Diga lá, Zinho. Eu vou começar dizendo o seguinte: melhorou bastante o nível de alguns dirigentes. Naquela época lá atrás, eram muito amadores e sem uma formação, vamos dizer assim, né, para administrar uma potência que é o futebol brasileiro. Então ia naquela coisa, a gente vê muitos clubes hoje aí tão endividados que começou lá atrás. A maioria, né? Vou dar um exemplo claro, o Vasco da Gama. Não é a diretoria atual. Então, assim, lá atrás, há muito tempo atrás, aquela coisa de você pensar só em conquistas e não em administrar e preparar o clube para um futuro, faz com que muitos clubes aí estejam endividados até hoje. Mas, assim, eu te respondo o seguinte: eu ainda acredito nisso, porque eu vejo um presidente no Fluminense, o Bittencourt, de nível, eu vejo o Landim com capacidade de sentar e dialogar, é um cara que tem instrução, que tem capacidade para isso, por mais que é ele que está liderando, junto com o Flamengo, essa volta ao público, que eu não acho ruim não, hein? Eu só acho errado ser só para um clube. Se só o Flamengo jogar com o público, eu não acho, assim, desportivamente, não é legal, porque, assim, é uma vantagem. Claro, a nação rubro-negra faz a diferença. A torcida do Flamengo em campo, empurrando esse time que já é muito bom, o Flamengo vai levar uma vantagem. Então, eu acho que isso não é legal. Agora, liderar a volta ao público para todos, para aqueles que querem, ou os estados que podem receber público, porque assim, a vacina está chegando, cada vez mais gente está sendo vacinada. Eu vi a Eurocopa lá lotada, porque todo mundo que estava dentro do campo estava vacinado e era para estar de máscara. Muita gente eu vi sem máscara e muita gente eu vi fazendo coisa errada, mas não é divulgado, né? Aí entra outros interesses, infelizmente, né? Você só divulga aquilo que você quer para o teu produto, enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas eu vi a Eurocopa lá com público, por quê? Porque estava todo mundo vacinado. O Brasil, já estou vendo muita gente vacinada. Então, se botar lá, só pode ir para o estádio quem tem as 2 doses de vacina, com máscara, com distanciamento, você não vai vender todos os ingressos. Maracanã cabe 70 mil pessoas, você botar... Aí o público também for educado e também organizadamente obedeça as regras, eu não vejo motivo de não ter o público. Então, assim, sendo que seja para todo mundo. Eu concordo com isso. Então, eu acho que é possível, sim. O dirigente do Fortaleza é de nível, o do Ceará é de nível. Então, tem muitos dirigentes capacitados, do Bahia, boa, Dani, boa. Então, tem gente boa, sim, com QI legal e que dá para sentar e conversar. Para mim,